Fala pessoal, vou fazer aqui então para vocês uma aula resumo em desenho sobre mapeamento de fluxo de valor, combinado? Então eu vou começar aqui, ó, tá? A ferramenta ela chama MFV, tá? Que é mapeamento de fluxo de valor. Vamos entender toda essa ferramenta, tá? Primeiro aspecto dessa ferramenta é muito importante entender quais que são os sintomas para você utilizar essa metodologia. Então, normalmente você tem um sintoma de alto nível de estoque. O que são estoque? Estoque é toda aquela atividade que está pendente. Então, por exemplo, estoque, ó, a gente pode ter tanto na área administrativa, que podem ser e-mails, podem ser atividades pendentes ou acumuladas, tá? E na área produtiva, né, deixa eu colocar um prod aqui, na área produtiva podem ser produtos, ou mesmo serviços em atraso, serviços em pendentes, tá legal? Então, basicamente, é isso aí que a gente tem, tá? Então, se você tem um alto nível de estoque, é um sintoma para você utilizar o mapeamento de fluxo de valor. Esse é o primeiro sintoma, tá legal? Nós temos um segundo sintoma que pode ser representado por, digamos, são paredes entre processos. Como assim paredes, Guilherme? Eu vou desenhar aqui como se fosse uma paredinha para vocês. O que seriam paredes? Digamos que você tem de um lado a pessoa A e do outro lado a pessoa B. São de departamentos diferentes. Então essa tem as suas metas, certo? Diferente das metas da B. Então isso acaba gerando muitos conflitos internos, tá? Se você tem muitos conflitos entre departamentos, tem barreiras, cada um pensa de uma forma, eu vou fazer o pedido 1, e ele vai fazer, a pessoa A vai fazer o pedido 2, realmente você tem conflito. Se você tem esses dois sintomas, mapeamento de fluxo de valor é a ferramenta correta para você, tá legal? Vamos aos objetivos. Qual que é o principal objetivo dessa ferramenta? O principal objetivo é a redução do lead time, tá legal? Por que redução de lead time? Vamos entender primeiro o que é o lead time. Digamos que a gente tem um processo A, a gente tem um processo B, a gente tem um processo C e um processo D. Tá? Então, a gente tem o processo A, processo B, processo C e processo D. Digamos que eu pegue o tempo de cada processo. Eu pego o tempo do A, eu pego o tempo do B, eu pego o tempo do C e o tempo do D. Se eu somar esses processos, esses tempos de processamento, eles dão igual ao quê? Eles dão igual ao lead time. Errado, pessoal. Aqui é uma quebra de paradigma muito forte. É diferente do lead time, tá legal? Tempo de processamento é igual ao tempo de processo, somatórias de processo. O que acontece? Digamos que eu somei esses tempos e o tempo de processo, tá? O lead time desse processo, digamos que ele deu 90 horas, tá legal? E quando eu somei os tempos, isso daqui, ó, eles deu igual a 1 hora só. Ou seja, onde estão as outras 89 horas, tá? 89 horas, pessoal, são de desperdícios que a gente encontra no meio do caminho. Desperdícios, tá? Como assim desperdícios, Guilherme? Vou dar um exemplo bem simples, tá? Eu vou dar do pior desperdício, que a gente está falando sobre estoque, né? Então, o pior dos desperdícios aqui, a gente pode falar que é o estoque. Entre o A e o B, digamos que a gente tem um estoque, ou eu vou representar como uma fila, de 100 peças aqui. Vamos imaginar o Hop Hari ou um parque de diversão, e quando você pega uma fila de 100 pessoas na sua frente, você demora para entrar em processamento. Então, digamos que o produto ou o pedido, quando o pedido ele foi concluído, eu vou colocar o pedido foi concluído no A, para esse mesmo pedido, eu vou colocar uma estrelinha, tá? O pedido é a estrelinha. Para esse mesmo pedido estrelinha chegar no B, ele vai ter que, pessoal, esperar as 100 peças serem processadas para ele poder entrar no processo. Ou seja, se ele ficou aqui, digamos, 50 horas esperando, está contando nesses desperdícios. Então, a fila, o estoque é um dos desperdícios. Podem ter outros desperdícios também, como quais? Uma quebra de um equipamento pode acontecer, a falta de um funcionário, digamos, outro desperdício que pode acontecer, movimentação em excesso, tempo de procura, enfim, defeitos, ou seja, retrabalhos que você tenha, retrabalhos. Então, muito diferente de você somar os tempos de processo
é você fazer o quê? Como eu calculo o lead time? Para calcular o lead time, basta você pegar o início do processo, pegar um cronômetro, aqui é como se fosse um cronômetro, tá legal? Marcando o tempo. Você vai dar um start no cronômetro e aí você vai esquecer esse cronômetro. Então, quando o pedido chegou, até o final do pedido, quando o pedido for entregue, você vai pegar esse mesmo cronômetro e você vai dar o fim. O tempo do cronômetro do início ao fim é chamado de lead time. Combinado? Então, lead time é do início ao fim do processo e não é a somatória dos tempos do processo. Combinado? O grande objetivo do mapeamento é reduzir o lead time. Combinado? Reduzindo o lead time, qual que são os benefícios, tá? Então vamos lá. Por que então? Por que reduzir lead time? Por quê? Primeiro, se você reduz lead time, você vai ficar menos tempo fazendo o pedido. Se você vai ficar menos tempo fazendo o pedido, você vai gastar menos mão de obra, menos recursos. Então, digamos que antes você atendia o cliente em 30 dias e agora você atende em 5 dias. Então, só durante 5 dias você vai gastar os recursos, como energia elétrica, mão de obra, material e tudo mais, tá legal? Então, por esse motivo, você deve reduzir o lead time. E o principal motivo, eu vou colocar como um segundo grande motivo, então eu vou colocar como motivo grande 1 e motivo grande 2, que você consegue ser flexível. O que é uma empresa flexível, Guilherme? É o quê? Você consegue fazer mudanças rápidas às mudanças de mercado, se adaptar rápido às mudanças de mercado. Digamos que a demanda do mercado cai, a demanda do mercado aumenta muito rápido, você consegue adaptar muito fácil. Ou mesmo uma mudança de produto. Antes eu queria o produto A, agora eu quero o produto A2. Então você consegue trocar o produto muito rápido porque você tem um curto período de tempo, você não trabalha com lotes. Combinado? Legal. Agora vamos à metodologia. Entendemos o que é a metodologia, para que ela serve e qual que é o intuito da metodologia. Basicamente, a metodologia é a seguinte. Eu vou colocar etapas. Etapas da metodologia mapeamento de fluxo de valor. A primeira etapa é você mapear o seu processo. Como você vai mapear o seu processo? São alguns elementos que você vai fazer. Primeiro, você vai ter o seu cliente deste lado, tá? O seu cliente. E você vai ter deste lado o seu fornecedor. O que eu gostaria que você fizesse? Eu gostaria que você fosse no seu processo e mapeasse desde quando você recebe o pedido do cliente, então você vai ter desde o primeiro processo, e aí o primeiro processo ele vai passar para o segundo processo. Você vai mapear etapa por etapa, pessoal. Uma dica muito grande que eu dou aqui, foque na observação, não foque em sistemas. Colete a informação dos processos onde eles realmente acontecem, tá? A informação na fonte é muito melhor do que informações de sistemas. E também você vai mostrar no seu mapeamento como os fornecedores entregam o material para a sua empresa, ou mesmo a informação. Se é a sistemática uma vez por semana, se não é, e como que vocês entregam para os clientes, através de correios, através de e-mail, através de não sei o quê. Então você vai mapear todo o seu processo, etapa por etapa do seu produto, combinado? E agora, a segunda etapa do seu mapeamento, você deve fazer o fluxo de informação, ou seja, como tudo isso se comunica. Então eu vou colocar como se fosse a sua empresa está aqui no meio, como que você recebe os pedidos do cliente, como que você faz os pedidos para os fornecedores e como que você, na sua organização, passa a informação para as atividades processarem os pedidos. Então você também tem que desenhar esse fluxo de informação, combinado? Após o desenho de todo esse mapeamento, você deve fazer isso em equipe, tá legal? Todos que participam desses processos devem participar desse mapeamento. Você vai calcular o seu lead time atual. Como que calcula o lead time atual, Guilherme? Você vai somar o tempo do processo, você vai somar o tempo do estoque, você vai somar os desperdícios, você vai colocar tudo que acontece nos problemas hoje. Então você vai sair com um lead time hoje, digamos aí, sei lá, de 50 dias, como um exemplo. Isto é um mapeamento do fluxo de valor. Essa é a primeira etapa, você mapear o seu estado atual. Basicamente é como você tirasse uma foto do seu processo, tá legal? 2. Segunda etapa, depois que você faz o mapeamento do estado atual, você vai desenhar um mapeamento do estado futuro, tá? Para você desenhar um mapeamento do estado futuro, você tem que passar por algumas etapas. A primeira etapa é justamente a etapa de, deixa eu marcar aqui, você deve identificar os desperdícios e traçar, eu vou chamar de Kaizen, tá legal, pessoal? Mas o que você deve fazer?
você deve fazer diversos kaizens, ou seja, você deve programar diversos eventos de melhoria para eliminar os desperdícios. Essa é a primeira etapa. Então você programa alguns kaizens. A segunda etapa, você vai fazer o balanceamento das pessoas. Balanceamento. O que seria o balanceamento? É o seguinte, eu vou dar um exemplo muito prático de balanceamento para vocês. Digamos que a demanda do seu cliente seja a cada 1 hora ele consome uma peça, ou um produto seu, ou um serviço seu. Essa é a demanda do cliente. Você vai em cada processo, você vai no primeiro e vai perguntar para esse processo quanto tempo esse processo demora. Digamos que esse processo demora 2 horas. E aí você vai fazer o seguinte questionamento. Se este processo demora 2 horas, concorda que 2 horas é maior do que 1 hora, que é o ritmo do cliente? Ou seja, este processo é um gargalo. Esse processo ele não consegue atender o cliente. O que você deve fazer? Você deve retirar atividades desse processo e passar para outros processos até você conquistar que cada etapa do seu processo faça em 1 hora uma peça. Combinado? Então você vai fazer esse balanceamento das atividades. Terceiro ponto que você vai implementar sistema puxado. O que é um sistema puxado, Guilherme? É o seguinte. Eu vou explicar em poucas linhas para vocês, justamente para vocês entenderem. É uma aula resumo, não é uma aula completa. Sistema puxado é o seguinte. Entre pessoas de 2 departamentos, você deve fazer com que eles se comuniquem. Ou seja, tá vendo todas essas setinhas que a gente colocou no fluxo de informação aqui em cima? Você vai cortar, você vai chegar aqui, você vai cortar. Não quero mais essa, não quero mais essa, não quero mais essa. Você vai ter que selecionar apenas um único processo e vai colocar o input do que devemos fazer para o cliente. Só um processo dentro de toda a sua cadeia vai receber o pedido do cliente. Pô, Guilherme, como os outros vão começar a trabalhar? É simples, os outros eles não vão mais começar a trabalhar através de um input de uma área de planejamento ou através de um input de um líder. Não, eles só vão trabalhar através do input da próxima área, ou seja, você vai criar um sistema de informação entre as áreas, onde as áreas falam quando a pessoa começa e quando a pessoa não começa. Por que isso, Guilherme? Justamente para a gente evitar esse sintoma aqui ó, que a gente desenhou das paredes. Então você não cria um bloqueio, você tem que eliminar essas paredes e fazer com que as pessoas se comuniquem, tá legal? Então, basicamente é isso. Fazendo balanceamento, fazendo o sistema puxado, com certeza você vai reduzir os seus estoques. Reduzindo os seus estoques, você justamente vai desenhar aí o seu mapeamento do estado futuro, que quem sabe aí com um lead time aí bem menor, ou seja, com um lead time aí, digamos, de 5 dias. Lembrando, olha a oportunidade que a gente tem, ó, de 90 horas, 1 hora era processamento e 89 horas era o nosso lead time. Então, realmente, lead time tem um potencial enorme de ser reduzido. Pessoal, essa foi uma breve aula sobre mapeamento de fluxo de valor, tá legal? E agora o que eu vou fazer? Eu vou passar o vídeo um pouquinho mais rápido para deixar essa aula muito, muito melhor aí para vocês poderem assisti-la, tá legal? Então, forte abraço, obrigado por ter me escutado até aqui.